As luzes da biblioteca da Universidade de Lisboa piscaram violentamente antes de se apagarem por completo, mergulhando o salão principal em uma escuridão absoluta. Eu, Miguel, estudante de Direito no terceiro ano, estava inclinado sobre meus livros quando senti um corpo colidir contra o meu, e então, sem aviso, lábios quentes pressionaram os meus em um beijo inesperado e intenso. Meu coração parou por um segundo, e quando as luzes de emergência acenderam fracamente, vi o rosto dele, um estranho de olhos castanhos profundos, que se afastou com um sorriso enigmático, deixando-me atordoado e questionando tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo. Meu nome é Miguel Santos, 22 anos, filho de uma família conservadora de Porto, onde as tradições católicas ainda ditam o ritmo da vida. Eu havia-me mudado para Lisboa para estudar, fugindo um pouco da pressão sufocante de meu pai, um advogado respeitado que esperava que eu seguisse seus passos sem desvios. Naquela noite de outono chuvoso, eu estava revisando para um exame importante, ignorando as mensagens insistentes de minha namorada, Ana, que queria discutir nosso futuro juntos. O apagão veio como um sinal do destino, ou talvez apenas uma falha na rede elétrica da cidade velha. Mas aquele beijo. Ele me atingiu como um raio, despertando sensações que eu havia enterrado fundo no peito. O estranho se chamava Tiago. Ele se apresentou minutos depois, quando o caos se instalou na biblioteca. Alunos gritavam, lanternas de celulares iluminavam caminhos improvisados, e o bibliotecário anunciava que o prédio seria evacuado. Tiago se aproximou de mim novamente, como se nada tivesse acontecido. Desculpa pelo tropeço, disse ele com uma voz grave e confiante, estendendo a mão. Seus olhos, agora visíveis sob a luz fraca, eram penetrantes, e eu senti um arrepio que não era apenas do frio que entrava pelas janelas entreabertas. Eu apertei sua mão, murmurando algo incoerente, meu cérebro ainda processando o toque daqueles lábios. Tiago era aluno de literatura, um ano mais velho que eu, com um ar boêmio que contrastava com minha aparência certinha, cabelos curtos, camisa polo e calças de jeans sem marcas. Ele riu quando eu gaguejei, e sugeriu que saíssemos juntos para tomar um café enquanto esperávamos a energia voltar. Eu hesitei. Ana estava me esperando em casa, e meu pai havia ligado mais cedo para lembrar que homens de verdade não perdem tempo com distrações. Mas algo em Tiago me puxava, uma curiosidade perigosa que eu não conseguia ignorar. Aceitei, e caminhamos pelas ruas molhadas de Lisboa, sob a chuva fina que caía como lágrimas do céu. No café pequeno e aconchegante perto da universidade, Tiago falou sobre poesia, sobre autores como Fernando Pessoa, e como a identidade era um enigma constante. Eu ouvia, fascinado, mas com um nó na garganta. Ele mencionou casualmente que era gay, assumido desde os 18 anos, e que enfrentava olhares tortos em uma sociedade portuguesa ainda presa a valores tradicionais. E você, Miguel? O que te assusta mais, o escuro ou o que ele revela? Sua pergunta me pegou de surpresa, e eu desviei o olhar, fingindo interesse no meu café. Dentro de mim, uma tempestade se formava, lembranças de infância, quando eu admirava secretamente o corpo de meus amigos no vestiário da escola, sentimentos que eu rotulava como fase e enterrava sob camadas de negação. De volta ao apartamento que dividia com colegas, deitei na cama sem dormir. Ana ligou, sua voz doce e preocupada. O que houve, amor? Você parece distante. Eu menti, dizendo que era o stress dos estudos. Mas na verdade, era Tiago. Seu beijo acidental, OROSIT, havia aberto uma fresta em minha armadura. Pela primeira vez, eu me questionava, e se eu não fosse quem meus pais queriam que eu fosse? E se aquele beijo fosse o início de algo que destruiria tudo? A noite passou em um turbilhão de pensamentos, e pela manhã, decidi ignorar. Voltei à rotina, aulas, Ana, chamadas para casa. Mas Tiago reapareceu na biblioteca dias depois, sentando-se à minha mesa como se fôssemos velhos amigos. Nossas conversas se tornaram frequentes. Ele me desafiava, questionava minhas crenças. Porque você namora a Ana se seus olhos brilham quando fala de liberdade? Eu negava, mas sentia a atração crescendo. Uma noite, após uma discussão acalorada sobre direitos LGBT em Portugal, onde o casamento gay era legal, mas o preconceito ainda reinava em famílias como a minha, Tiago se inclinou e me beijou de novo, dessa vez intencionalmente. Eu correspondi por um momento, o mundo girando, antes de me afastar em pânico. Isso não pode acontecer, sussurrei, correndo para fora. Em casa, chorei no chuveiro, lavando o gosto dele de minha boca, mas não de minha mente. A pressão familiar aumentava.
Meu pai veio visitar, orgulhoso de meu progresso acadêmico, mas insistindo que eu pensasse em casamento com Ana. Ela é perfeita para você, filho. Uma boa católica, de família respeitável. Eu assentia, mas por dentro, o conflito me consumia. Tiago me mandava mensagens, convidando para eventos culturais, e eu as deletava, temendo ser descoberto. Mas o destino conspirava. Em uma festa universitária, nos encontramos novamente. Ele estava com amigos, rindo alto, e eu com Ana ao lado. Nossos olhares se cruzaram, e o ciúme me atingiu como uma facada. Ana notou minha distração, e discutimos pela primeira vez. Aquela noite marcou o início da espiral. Eu comecei a mentir para Ana, inventando desculpas para encontrar Tiago em segredo. Nossas reuniões eram carregadas de tensão, conversas profundas sobre identidade, toques acidentais que enviavam choques elétricos pelo meu corpo. Tiago compartilhava sua história. Rejeitado pela família conservadora de uma vila no Alentejo, ele havia-se mudado para Lisboa para viver autenticamente. A dor de esconder quem você é maior que qualquer rejeição, dizia ele. Eu ouvia, invejando sua coragem, mas paralisado pelo medo. Meu pai descobriu uma mensagem ambígua no meu telefone durante uma visita surpresa, e questionou: quem é esse Tiago? Parece muito próximo. Eu neguei, mas a semente da dúvida foi plantada. O conflito interno me corroía. Noites insones, onde eu debatia entre o dever familiar e o desejo crescente. Ana pressentia algo errado, e nossas brigas se intensificavam. Você me ama de verdade, Miguel? Eu jurava que sim, mas as mentiras pesavam. Tiago, por sua vez, pressionava por uma decisão. Você não pode viver pela metade. Em um momento de fraqueza, confessei meus sentimentos a ele, e nos beijamos apaixonadamente em seu apartamento. Foi o ápice da felicidade proibida, mas seguido de culpa avassaladora. Na manhã seguinte, eu o bloqueei, jurando nunca mais vê-lo. Mas o destino não permitia fugas. Ana encontrou uma foto nossa em meu celular, uma selfie inocente de um café. Ela confrontou, chorando: é isso. Você é gay. Eu neguei veementemente, mas a dúvida a consumiu. Meu pai, alertado por ela, veio furioso. Se for verdade, você não é mais meu filho. A pressão social em Portugal, onde a igreja ainda influenciava muitos, me sufocava. Eu me sentia preso em uma teia de expectativas, onde qualquer escolha traria dor. Os dias seguintes foram um inferno. Eu evitei Tiago, mas ele me encontrou na universidade, olhos cheios de mágoa. Porquê, Miguel? Porque fugir do que sentimos. Eu o empurrei para longe, sussurrando: isso destruiria tudo. Mas dentro de mim, o amor por ele crescia, misturado ao terror. Ana terminou comigo, dizendo que merecia alguém honesto. Meu coração se partiu, não só pela perda dela, mas pela mentira que eu vivia. Sozinho no apartamento, eu bebia para esquecer, questionando Deus, a família, a sociedade. Meu pai organizou uma intervenção familiar. Minha mãe, sempre mais compreensiva, chorava: filho, seja quem for, nós te amamos. Mas meu pai interrompia: isso é uma fase, influenciada por esses liberais de Lisboa. Eles me pressionaram a voltar para Porto, a endireitar minha vida. Eu resisti, mas a dúvida me corroía. Tiago, sabendo da crise, me enviou uma carta, sim, uma carta física, em tempos de mensagens digitais. Nela, ele descrevia sua própria jornada, a rejeição inicial, a terapia, a aceitação. A verdadeira prisão é a negação, escreveu. Inspirado, eu o procurei. Em um parque à beira do Tejo, sob o sol poente, confessamos nossos sentimentos. Eu te amo, Tiago, mas tenho medo. Ele me abraçou: o medo passa, a verdade fica. Naquela noite, dormimos juntos, não sexualmente, mas em um abraço que curava feridas. Pela primeira vez, senti paz. Mas a realidade bateu à porta, amigos comuns sussurravam, e um colega conservador postou uma foto nossa nas redes, com legendas maliciosas. O backlash foi imediato. Meu pai me deserdou por telefone: você envergonha a família. Minha mãe implorava reconciliação, dividida entre o amor maternal e as crenças tradicionais. Na universidade, olhares julgadores me seguiam. Tiago enfrentava o mesmo, mas com resiliência forjada na dor passada.
Vamos lutar juntos, dizia. Mas eu vacilava, considerando abandonar tudo para voltar ao armário. Uma traição veio de onde menos esperava. Um amigo de infância, João, que eu confidenciara em um momento de fraqueza, espalhou rumores em Porto. Minha família sofreu, primos distantes cortaram relações, a igreja local murmurava. Meu pai sofreu um ataque cardíaco leve, culpando o stress causado por mim. A culpa me consumiu. Eu confrontei João, porquê? Ele respondeu, para te salvar da perdição. A amizade se quebrou, e eu me isolei. Tiago me apoiava, mas suas próprias inseguranças surgiam. Ele havia sido traído antes, e temia que eu o abandonasse. Nossas discussões se intensificavam, você escolhe eles ou a nós? Eu chorava, não é simples assim. Em uma briga feia, ele disse, talvez você não esteja pronto. Isso foi, deixando-me sozinho com minhas escolhas. A solidão me forçou a refletir. Li livros sobre identidade, assisti documentários sobre direitos LGBT em Portugal. A sociedade evoluía, marchas do orgulho em Lisboa eram vibrantes, mas em famílias como a minha, o progresso era lento. Decidi confrontar meu pai. Viajei para Porto, coração acelerado. Na sala de estar da casa da infância, eu declarei, sou gay, pai. E amo Tiago. Ele explodiu, saia daqui. Mas minha mãe interveio, ele é nosso filho. Dias de silêncio seguiram. Eu voltei a Lisboa, determinado a reconstruir. Reencontrei Tiago, pedindo perdão. Ele aceitou, mas com cautela, precisamos de tempo. Nossa relação se fortaleceu lentamente, com terapia e apoio de amigos progressistas. Mas o preço era alto, perdi contatos familiares, enfrentei discriminação sutil no estágio de direito. Uma oportunidade surgiu, um caso pro bono defendendo direitos LGBT. Eu me voluntariei, canalizando minha dor em ação. Tiago me orgulhava, você está mudando. Mas o passado assombrava. Ana reapareceu, agora amiga, dizendo, fico feliz por você. Sua aceitação curou uma ferida. No entanto, uma nova crise, meu pai, recuperado, ligou. Venha para casa. Vamos conversar. Eu fui, nervoso. Ele admitiu, eu errei. O medo me cegou. Lágrimas rolaram, e um abraço selou a reconciliação parcial. Não era perfeito, ele ainda lutava com a ideia, mas era um começo. Com a família entregue à frágil, foquei em Tiago. Nossa relação florescia, passeios por Alfama, jantares românticos, discussões sobre o futuro. Mas sombras persistiam. Tiago recebia ameaças anônimas online, resquícios do post viral. Eu temia pela segurança dele, e isso nos unia mais. Juntos somos fortes, dizíamos. Uma traição maior veio, meu ex-amigo João, inconformado, contatou meu estágio, alegando conduta imoral. O chefe, conservador, me demitiu sutilmente. O golpe foi duro, meu sonho de advocacia ameaçado. Tiago me consolava, há outros caminhos. Mas a raiva me consumia. Confrontei João novamente, em um café em Porto. Você destruiu minha vida. Ele rebateu, estou-te salvando da eterna danação. A discussão escalou para gritos, e eu saí tremendo. De volta a Lisboa, decidi processar por difamação. Tiago hesitava, isso pode expor mais. Mas eu insisti, transformando dor em luta. O processo começou, atraindo atenção midiática. Jornais portugueses cobriam, estudante gay luta contra preconceito. A exposição trouxe aliados, ONGs LGBT ofereceram apoio, e uma petição online ganhou tração. Mas também inimigos, protestos conservadores fora da universidade, com cartazes citando a Bíblia. Minha mãe ligava preocupada, cuidado, filho. Meu pai, agora mais silencioso, enviava mensagens de encorajamento velado. Tiago e eu nos aproximamos mais na adversidade. Planejamos morar juntos, sonhando com um futuro livre. Mas uma dúvida surgiu, Tiago confessou um flerte passado durante nossa separação. Foi um erro, eu estava magoado. A traição me feriu profundamente. Discutimos noites inteiras, como confiar agora. Ele chorava, foi uma fraqueza. O perdão veio devagar.
Terapia ajudou, revelando minhas próprias inseguranças. Amor exige risco, o terapeuta dizia. Reconstruímos, mais fortes. O processo contra João prosseguia, com depoimentos emocionais. Eu narrei minha jornada no tribunal, voz trêmula, ser gay não é escolha, mas negar é tortura. A vitória veio parcial, indenização pequena, mas simbólica. A mídia celebrou como avanço. Meu pai assistiu ao julgamento, e depois, abraçou-me, estou orgulhoso. A reconciliação familiar se solidificou, com jantares tensos mas progressivos. Porém, o custo era visível. Tiago desenvolveu ansiedade, temendo perda. Eu lutava com depressão pós-traumática. Amigos nos apoiavam, mas o estigma social persistia, olhares em restaurantes, comentários sussurrados. Uma nova oportunidade, uma bolsa para mestrado em Direitos Humanos. Eu aceitei, vendo como chance de impacto. Tiago me acompanhou, mudando para o emprego em Lisboa. Nossa vida se estabilizava, mas o passado ecoava. Em uma marcha do orgulho, marchamos de mãos dadas, bandeiras arco-íris ao vento. Lá, encontramos Ana, agora ativista. Vocês inspiram, disse ela. O momento foi catártico, fechando ciclos. Mas o destino estava novamente, meu pai adoeceu seriamente. Voltei a Porto, dividindo tempo entre o hospital e Lisboa. Tiago compreendia, mas a distância tensionava. Não me abandone, pedia. No hospital, conversas profundas com meu pai, eu te amo como é. Suas palavras curavam anos de dor. Ele se recuperou, e a família se uniu mais. De volta a Lisboa, Tiago e eu enfrentamos um novo desafio, a adoção. Discutíamos futuro, e ele sonhava com família. Em Portugal, casais gays podiam adotar, mas o processo era árduo, cheio de escrutínio. Estamos prontos? Eu questionava, temendo repetir ciclos de rejeição. Enquanto isso, meu mestrado avançava, focando em leis antidiscriminação. Publiquei artigos, ganhando reconhecimento. Tiago, agora escritor, lançava um livro inspirado em nossa história, anonimizado, mas emocional. O lançamento foi um sucesso, mas atraiu críticas conservadoras. Uma resenha negativa veio de um grupo católico, acusando de propaganda. Tiago se abalou, vale a pena. Eu o encorajava, sua voz importa. Mas internamente, duvidava, o preço da visibilidade era alto. Uma traição familiar surgiu, um tio distante vazou detalhes pessoais para a imprensa. Tabloides sensacionalistas publicaram, herdeiro de família tradicional vive romance gay turbulento. Meu pai enfureceu, processando o tio. A família se dividiu, com alguns apoiando, outros condenando. Tiago e eu nos casamos em uma cerimônia íntima, sob o sol de Sintra. Foi mágico, mas ofuscado por protestos fora da igreja. Pecadores! Gritavam. Ignoramos, focando no amor. Pós-casamento, a adoção começou. Entrevistas exaustivas, avaliações psicológicas. Um assistente social questionou: vocês podem oferecer estabilidade? Respondemos com honestidade, compartilhando nossa jornada. Enquanto esperávamos uma crise, Tiago recebeu uma oferta de trabalho em Berlim. É uma chance, mas longe. Eu hesitei. E nossa vida aqui? A discussão revelou medos. Ele temia estagnação, eu temia perda. Decidimos juntos. Ele recusou, priorizando nós. Mas o ressentimento surgiu sutilmente. Brigas pequenas escalavam, você me prende. Eu retrucava, estou lutando por nós. Terapia novamente ajudou. Reconhecemos padrões, minha negação inicial, sua insegurança. Fortalecemos laços, viajando para o Algarve, reconectando. A aprovação para a adoção veio, uma menina de 5 anos, órfã. Chamamos de Sofia. A alegria foi imensa, mas desafios surgiram, adaptação, olhares sociais. Em uma escola católica, pais protestaram, criança precisa de mãe e pai. Lutamos, mudando Sofia para uma escola inclusiva. Ela florescia, chamando-nos Papai Miguel e Papai Tiago. Mas o stress cobrava, Tiago desenvolveu insônia, eu, enxaquecas. Uma reviravolta, João reapareceu, arrependido. Eu errei, influenciado por preconceitos.
Pediu perdão. Eu perdoei, mas com limites. A redenção dele inspirou. Ele se tornou aliado, voluntariando em ONGs. Com a família expandida, enfrentamos a sociedade. Participamos de painéis sobre direitos, compartilhando nossa história. O impacto era visível, jovens nos procuravam, dizendo: vocês me deram coragem. Mas o custo pessoal, meu pai, idoso, falecia pacificamente. Em seu leito, sussurrou: seja feliz, filho. Seu legado, aceitação tardia, mas verdadeira. Anos passaram. Sofia crescia, questionando origens. Explicamos com carinho: amor faz família. Tiago publicava mais, eu advogava casos LGBT. Nossa vida era plena, mas marcada por cicatrizes. Uma nova ameaça, lei proposta restringindo adoções gays. Mobilizamos, protestando em Lisboa. Milhares marcharam, nossa família à frente. A mídia cobria, casal icónico luta por direitos. Durante os protestos, Tiago foi agredido verbalmente por extremistas. Aberração. Gritaram. Ele se manteve firme, mas em casa, desabou, porque ainda lutamos. Eu o consolei, pela Sofia, pelos outros. Mas duvidava internamente, o cansaço acumulava. Uma traição interna, eu flertei com um colega no trabalho, estressado. Nada físico, mas emocional. Confessei a Tiago, foi um erro. Ele magoou-se profundamente, depois de tudo. A crise abalou nosso casamento. Separação temporária, eu no apartamento antigo, ele com Sofia. Reflexão solitária, por que sabotar? Terapia revelou, medo residual de compromisso. Reconciliamos após meses, mais maduros. Amor é escolha diária, dissemos. A lei foi derrubada, vitória coletiva. Celebramos, mas com sobriedade, sabendo que batalhas continuam. Sofia, adolescente, enfrentava bullying, seus pais são gays. Apoiamos, ensinando resiliência. Ela se tornava ativista mirim, orgulho nosso. Meu livro de memórias saiu, Beijo no Escuro. Best-seller, mas controverso. Críticas, promove agenda. Mas elogios superavam. Tiago e eu envelhecíamos juntos, em uma casa no campo. Reflexões noturnas, valeu o preço. Sim, respondíamos. Mas uma final reviravolta, Sofia descobria um meio-irmão biológico, complicando dinâmicas. Integramos, expandindo família. Na velhice, olhávamos para trás, o beijo que mudou tudo, as dores, as vitórias. Sofia, adulta, casada com uma mulher, continuava o legado. Tiago adoeceu, câncer. Meses de tratamento, mãos dadas no hospital. Você foi minha luz no escuro, sussurrou. Sua morte me devastou. Enterro lutado, tributos a um pioneiro. Sozinho, refleti, as escolhas, os sacrifícios. Família reunida, netos, amigos. Eu advogava ainda, inspirando gerações. No final, a sociedade portuguesa evoluíra, aceitação maior, mas imperfeita. E você, leitor, negar o amor por medo social é uma escolha moralmente defensável, ou uma covardia imperdoável?